Dois grandes santos, né? Meu Deus do céu. Santa Clara e São Francisco dispensa comentários, né? E qual foi a, a pérola que vocês encontraram na Toca de Assis para dizer assim: é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu quero entregar minha vida, é aqui que eu quero gastar a minha juventude, o meu tempo, a minha história? O que na Toca de Assis chamou a atenção? Não vale dizer assim tudo, não, mas assim algo específico, né? Olha, isso na Toca de Assis está diretamente ligado à minha vocação, então isso me chamou a atenção. O que foi? Deixa ela começar. É. Realmente é muito particular, né? Porque Deus se utiliza de várias maneiras na pedagogia que tem com cada um, né? Para mim, assim, primeiramente a alegria das irmãs e também o Santíssimo Sacramento, né? Porque foi através de uma adoração eucarística que eu senti, né, esse chamado para seguir ao Senhor através desse instituto, né? O amor com que eu via as irmãs se colocando ali na presença de Jesus Eucarístico foi aquilo que me chamou mais atenção. É o Santíssimo. Santíssimo e a alegria. Alegria que a gente não encontra em qualquer lugar, né? Então, é uma alegria que vem do coração de Deus mesmo, né? Sim. E a senhora, irmã? Para mim foi o Santíssimo Sacramento e o pobre, porque eu sou natural de Londrina e na época, quando meu coração, quando o Senhor começou a me chamar para Ele, Ele me chamou especialmente para adorá-lo. Então, na época, eu ia de manhã para a missa, acabava a missa, ficava adorando um pouquinho, daí ia para a faculdade, saía da faculdade, quando tinha intervalo, voltava para a igreja para adorar um pouco. E nesse meio campo, se eu encontrava um pobre, eu parava para conversar, às vezes ia almoçar junto com eles. Isso sem conhecer a toca. Então, quando eu fui, na época tinha o Toca para a Igreja, na Canção Nova, quando eu fui ver a toca, eu falei, nossa, é isso que eu quero viver, porque é isso que eu já estou vivendo, é isso que o Senhor já vai me pedindo, né? Então, essa vida de adoração com o Senhor, de intimidade, de estar ali com Ele, e daí de encontrá-lo no pobre, né? De estar com Ele, seja no altar, seja com os pobres, né? Acho que foi. Muito bem, muito bem. Eu também tive uma experiência muito forte com o Santíssimo Sacramento. Foi um período de juventude. Eu estava fazendo o EJC na minha paróquia de Santa Cruz, aqui próximo em Barueri. E de repente, numa das palestras, eu tive uma vontade muito grande de ir para a capela. Porque todo EJC tem um lugar que é preparado e Nosso Senhor fica lá exposto. E pedi, me levaram. E tinha umas senhoras assim sentadas, não estavam nem rezando. Não tinha música, não tinha nada, só Jesus estava ali. Só, né? Parece que é uma coisa pequena, mas não é isso. Ele estava ali, aí eu me ajoelhei e olhei para ele. Só olhei. Olhei para Nosso Senhor assim, e aí eu comecei a chorar. Porque eu tive uma pequena experiência do amor dele. Pronto, depois daquele dia, nunca mais eu fui o mesmo. Embora depois tentei evitar, eu estava fazendo faculdade na época, conheci a Toca de Assis, então os irmãos sabem do amor que eu tenho à Toca, mas aquele dia eu nunca mais esqueci como foi. E às vezes nós tentando contar assim o nosso chamado vocacional, talvez para as pessoas é pequeno. Nossa, mas você só ficou diante do Santíssimo? Ou foi só alegria? Não, para nós é ímpar. E todas as vezes que eu estou triste, eu me lembro disso, daquele olhar. Claro que ainda pelo véu do sacramento a gente ainda não consegue vê-lo. Mas se com o véu é assim, imagina vê-lo tal como ele é. Então, nós três temos o mesmo autor do chamado, claro, né? E é para valer. Quando a gente olha e sente, a gente pode ter ideias contrárias, mas sabe que é verdadeiro. E está aqui a prova. Tantos anos e que venham mais, mais e mais.
que venham as rugas, que venham os cabelos brancos, que venham as dores, mas com Jesus. De joelhos diante dele, com um pobre na rua, seja lá onde for. É isso, né? Que nos move, que nos motiva. É que esse despertar, né, que você colocou do olhar, é que gera uma liberdade, né? A experiência é de liberdade. Para mim não foi só uma alegria. A alegria vem trazendo a liberdade, algo que não dá para explicar às vezes com palavras, né? É só sentindo. E quando você ia falando do olhar, eu me lembrei de uma frase de Santo Agostinho que diz: perante o Santíssimo Sacramento, quando eu olho, eu sou olhado. Então, a certeza, naquele momento, o Senhor também, sobre o véu do sacramento, está pousando o olhar sobre mim, né? Então, isso é muito forte. De fato, é isso mesmo. Não dá para explicar. Os irmãos podem até falar assim, tenta... Não dá. Não tem como você dizer uma experiência. É preciso sentir. Né? Sentir. Uma vela, ela só se gasta e ilumina. Não tem por que se explicar, ela está iluminando e é isso. Tem coisas que não tem que se explicar. É viver. Né? Então eu me lembro muito bem daquele dia. E outra coisa que eu me lembro, e aqui eu comentei com a irmã Ângela. A irmã Ângela, meus irmãos, ela entrou na minha vida sem perceber. Porque em 2015, 2014, eu fui com o Padre Márcio, eu disse isso semana passada, lá na Toca de Assis. E depois da Santa Missa, nós tomando um cafezinho maravilhoso, que só elas sabem preparar. O Padre Márcio na época disse assim, olha irmã, ele é um vocacionado e ele está com dúvida se ele entra na Toca de Assis, se ele entra na diocese. O que a senhora tem para dizer a ele? Aí ela olhou assim, com esse olho lindo, azul do céu, né? Ela olhou assim e falou, olha, seja padre diocesano, mas que tenha o coração de um irmão da Toca de Assis. Ah, meu Jesus. Ali foi Deus falando. E eu dizia a ela que eu não lembrava a irmã que era. Eu pensei, procurei, eu olhava e de repente eu olhei ali, ela estava sentada numa cadeira que tem aqui próximo. Aí eu falei, essa irmã, é ela. E aí a gente partilhou e a mensagem ela é muito mais importante do que quem a leva, do que o mensageiro. Mas Deus ele iluminou e mostrou a irmã. Então eu quero agradecer, né? Aqui publicamente, porque aquela frase foi uma flecha assim, certeira, né, no meu coração.